Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade. Nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim, você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas estas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é pecador. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado. A lei requeria morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar. E quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e a balir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável! O coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia e estremece, e enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguicha. Banha sua lãzinha e as mãos do adorador. E enquanto o adorador se conscientizava de que, por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse, na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era sua natureza.
Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado. E ele tinha de reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. E ele sentia dó do coitadinho. Mas o homem, tão logo o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, sua vida está em seu sangue. Nós sabemos disto. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia espiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria, e ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que conhecia. Então, vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal, o outro era homem. Um animal inocente por um homem culpado. Mas, um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, esta tarde, às 3 horas, ele morreu. E o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, e este é um tipo diferente de Cordeiro, ele não é um Cordeiro como aquele outro. Nenhum homem pode vir a este cordeiro a menos que Deus o traga primeiro. Estão vendo a soberania de Deus? Espero que isto penetre bem fundo agora. Vejam, Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas, e seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha nem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga, ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não requeria a sua justiça. Seus juízos não poderiam deixá-lo pedir tal coisa se não houvesse como fazê-la. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo, e eles descobriram que cada um falhou. Então, Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Lembrem-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito.
Se tivesse chamado o mais santo reverendo, padre ou bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariotes. Ele não poderia fazê-lo porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e precisava de expiação para si. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentio. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso. Mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Então, a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito. Tampouco vocês poderiam ser perfeitos e não afirmamos ser perfeitos. Mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Então, como sabemos que alcançamos isto? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face. Sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário e sabe que é culpado. E confessa corretamente seus pecados. Oh, bendito Senhor, sou culpado e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me. E pela fé, tu estás convidando, o Espírito Santo veio e me convida a aceitar. E eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus. Retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. E ele já está julgado. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isso representa seu corpo. E agora, aquele corpo já foi julgado. Deus não pode, com justiça, julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou os juízos da morte sobre esse corpo. E contanto que eu encontre uma maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você, estamos livres. Romanos 8:1 disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está, nenhuma condenação. Não me importa o que venha a acontecer, você está escondido debaixo do sangue.